A gente começa aqui o estudo da bioquímica dos alimentos. Eu considero um dos assuntos mais interessantes que a gente poderia tratar, porque afinal de contas, talvez nada na ciência tenha mais a ver com a nossa vida do que isso. Neste primeiro momento, vamos falar sobre as alterações químicas causadas por micro-organismos nos alimentos. Um assunto que você já viu e ouviu falar em outras palavras, mas agora vai descobrir o significado verdadeiro, vai descobrir a ciência que está por trás. O principal motivo de um alimento deteriorar é a ação de micro-organismos. O que acontece? O micro-organismo ele vai em cima de uma substância presente no alimento que é interessante para ele, e na ação do micro-organismo sobre essas substâncias ocorrem reações químicas, e toda reação química gera produtos. Esses produtos chamamos de metabólitos, ou seja, eles provêm das reações químicas do metabolismo, que neste caso, metabolismo que vem da ação de micro-organismos. São esses metabólitos que geram aquele odor desagradável, aquele sabor desagradável que você vai encontrar em alguns alimentos. Vamos ver uns exemplos aqui. Os sulfetos, álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos orgânicos são exemplos de classes de substâncias que os micro-organismos produzem e que conseguem alterar odor e sabor dos alimentos, fazendo com que um produto então não seja mais aceito por você. E que bom, né, que a natureza providenciou esse cheiro e esse sabor desagradável, porque senão você iria se intoxicar e não teria aviso prévio. Mas olha, nem sempre você terá aviso. Por isso, existem vários métodos para se verificar se um alimento está ou não ainda bom para o consumo. Então, neste momento, nós estamos falando de substâncias que serão tóxicas para você, mas que você consegue perceber com mais facilidade. É bom também que você se lembre que nem tudo que tem odor um pouco mais desagradável é tóxico. Nós temos alguns casos de alimentos que têm algum odor desagradável, mas que não fazem nenhum mal para a saúde, ou até que fazem bem para a saúde. O que eu vou falar para você agora é sobre a alteração que os micro-organismos causam em substâncias específicas dos alimentos, em nutrientes específicos. Vou falar das ações em carboidratos, em proteínas e em lipídios. Os carboidratos, eles são utilizados pelos micro-organismos, assim como por nós, como fonte de energia. Eles também, aqueles bichinhos lá, também precisam de energia. Então, eles utilizam-se dos carboidratos. Os carboidratos mais simples são mais fáceis de serem consumidos. Os carboidratos mais complexos, na realidade, os micro-organismos, só muito poucas espécies é que conseguem utilizá-los. Quem são os mais simples? Os carboidratos mais simples são aqueles que têm apenas uma unidade de açúcar, a glicose, a frutose, e também aqueles que têm 2, 3 unidades de açúcares, né? Os disacarídeos, por exemplo. Agora, os polissacarídeos, que têm muitas unidades de açúcares, e as bactérias teriam que primeiro quebrar toda a estrutura para depois transformar em açúcares mais simples.
Então os micro-organismos rejeitam esses açúcares mais complexos. Quando o micro-organismo age sobre o açúcar, na ausência de oxigênio, ele produz um cara chamado ácido pirúvico. O ácido pirúvico, ele pode, dependendo das condições, transformar-se em ácido lático, etanol ou ácido acético. E é por isso que surge em alguns alimentos um odor de vinagre. Por quê? Vinagre é solução de ácido acético. Odor de leite estragado, porque o ácido lático é o produto da oxidação da lactose, que é o açúcar do leite. Então, no leite estragado, a gente sente a presença do ácido lático. Aqui, não precisa ter leite, pois do ácido pirúvico pode surgir o ácido lático. E você já deve ter notado também alimentos estragados que contêm bastante carboidrato, aquele cheiro de álcool, que o álcool que a gente fala corriqueiramente é o etanol, que é este produto que pode vir da ação dos micro-organismos sobre os açúcares. A ação em cima das proteínas, ela vai ocorrer da seguinte forma. Primeiramente, os organismos vão hidrolisar as cadeias proteicas. Vão reagir com a água, essas cadeias, quebrando-as. Por isso o termo hidrolisar. Quando você quebra uma cadeia de proteínas, você vai então obter peptídeos, que é uma sequência pequena de aminoácidos, ou aminoácidos soltos. Pensa comigo. Aquele brinquedo de criança de juntar pecinhas. Se você tem uma longa carreira de pecinhas, aquilo seria semelhante a uma proteína. Quando você quebra em carreiras de 2, 3 pecinhas, peptídeos. E as pecinhas isoladas são os aminoácidos. Por que o micro-organismo tem que fazer isso? Porque a cadeia grande não passa em sua membrana celular, mas aminoácidos e peptídeos conseguem atravessar a membrana celular, que ocorrerão as reações químicas. Especialmente, há uma reação que é a descarboxilação de aminoácidos. Esta reação, ela vai gerar um odor desagradável no alimento. Esse odor ele vem da produção de aminas, chamamos de aminas biogênicas, produzidas por seres vivos, né, que são os micro-organismos, por isso aminas biogênicas. E esse odor desagradável, esse odor podre, é o que a gente chama de putrefação dos alimentos. Então a putrefação, a hora que você fala, nossa, isso já está podre, isso vem da ação dos micro-organismos, especialmente sobre as proteínas. Porque veja que a ação sobre os carboidratos, você pode sentir um azedinho, pode sentir um cheiro de álcool, mas quando é que a gente fala, esse troço está podre? Quando a gente sente o odor das aminas biogênicas. O maior de todos os problemas da ação dos micro-organismos sobre as proteínas é a formação da histamina e da tiramina, que são aminas biogênicas tóxicas, que se você ingerir, você vai ter problema sério de intoxicação. Onde que pode aparecer essas aminas tóxicas que você tem que tomar mais cuidado do que nunca? Pescados, carnes, leites e derivados. Pode ocorrer também em cervejas e derivados da uva, como o vinho. Além do odor poder ficar desagradável, a gente tem que ficar muito atento, porque a ação dos micro-organismos, ela não aparece apenas no sabor e no odor. Ela aparece também na modificação da textura do produto,
que resulta do amolecimento dos tecidos daquele produto. Por quê? Porque os tecidos são fundamentalmente proteínas. E se você está degradando as proteínas daquele produto, daquele alimento, então aquele produto vai amolecer, vai modificar a sua textura. Então, na hora de analisar um alimento, nada de ficar feliz apenas se ele não tiver um cheiro desagradável ou um sabor desagradável. Tem que analisar também a textura. Já a ação sobre os lipídios, gente, popularmente chamados de gorduras, temos principalmente que nos preocupar com os triglicerídeos, os lipídios mais comuns nos alimentos. Eles também sofrem hidrólise, ou seja, a longa cadeia do lipídio é quebrada em partes menores. Essa hidrólise, essa reação com a água ocorre porque as bactérias possuem uma enzima que faz esse procedimento, que são as lipases bacterianas. Gente, isso gera ácidos graxos livres. A gente chama ácidos graxos os ácidos orgânicos que provêm da graxa, da gordura, dos lipídios. Porque um lipídio, ele é formado a partir da reação de ácidos graxos, ácidos de cadeia compridona, com glicerol. Fundamentalmente é isso. Quando eles são quebrados, então você libera ácido graxo e glicerol. O problema para o alimento é o lipídio formar ácidos graxos, porque eles possuem odor desagradável. E isso, quando nós estamos falando de lipídios, de gordura, a gente usa um termo muito comum na cozinha. Qual é? O alimento está com ranço. Porque o termo técnico é esse mesmo. Rancidez hidrolítica. Hidrolítica porque vem da quebra da molécula do triglicerídeo por água. Rancidez é o termo que a gente dá quando vem aquele odor desagradável proveniente da degradação de gorduras. Espero ter te ajudado e um bom estudo para você.